Saudando o Cordeiro com a paz de Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Amados, abra o Santo Livro, segunda epístola do apóstolo Paulo, capítulo de número 2, versículo de número 15. 2 Timóteo 2, 15. Oh, aleluia. Glória a Deus. Todos, amém? Diz assim a palavra do Eterno: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos ler todo mundo junto, amém? Uma forte voz. Está escrito aqui? Tá? Então vamos ler por aqui que fica melhor. 1, 2, 3 e... Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pode se assentar glorificando a Deus. Ô glória! Aleluia, 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 aleluia. Ficou bom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa passagem aqui, ela dá elementos para muito conteúdo. Você pode ver que eu peguei o mesmo texto e fui abordando assuntos diferentes, usando o mesmo fundamento. E através dessa mesma palavra aqui, através desse mesmo texto aqui, eu vou apresentar aos irmãos um outro fundamento extremamente importante para a vida cristã, que é a oração. O ofício mais sublime que o cristão possa exercer, o meio de graça que o cristão possa viver, é a oração. É a oração. O Senhor Deus, Ele pode falar conosco de inúmeras maneiras, amado, de inúmeras maneiras. O fundamento principal é a sua palavra, mas o Senhor, Ele fala por meio de sonho, revelação, usando pessoas, a natureza. Ele tem os seus meios, os seus recursos, teofanias, mas o único recurso, o único elemento, a única base que Deus deixou para o ser humano se comunicar com Ele é a oração. Isso aqui é extremamente solene, que nós não podemos desprezar isso. O apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz para Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus. É a Deus, e o meio que nós temos de nos apresentar a Deus é por meio da oração. Se nós não oramos, se nós não nutrirmos, se nós não exercitarmos a oração, nós não vamos nos apresentar a Deus, amado. Um exemplo fútil. Mas pense, você olhou uma menina, você se afeiçoou com ela, você gostou, você tem um conhecido dela, você entra em contato, conhece Bertana, conheço e tal, rapaz, tem como marcar um encontro com ela, gostei e tal, não sei o que, papá. Fala de mim para ela, falou, ok, conseguiu marcar um encontro, você vai se apresentar àquela pessoa pela primeira vez, você vai de qualquer maneira? Não. Você nutre expectativa? Sim. Há ansiedade? Sim. Você quer obter uma resposta? Sim. Você quer ter êxito? Sim. Mas eu não estou falando da sua namorada. Eu não estou falando da sua noiva. Eu não estou falando da sua futura esposa. Eu estou falando de Deus, amado. Eu estou falando do Senhor Deus. Eu estou falando do Todo-Poderoso de Jacó, do Criador do céu e da terra. Eu não estou falando de Neymar, não estou falando de Lula, não estou falando de Bolsonaro, que você recebeu um telefonema, um WhatsApp, e você marcou um encontro com ele. Você vai se apresentar ao governador do estado, o presidente da república, a Neymar, não! E você ainda assim vai nutrir expectativa, anseio, e você faz o melhor para se apresentar a esses homens. Eu tenho que ir no fórum, no juiz, vou me apresentar diante deles. E você vai com o seu melhor. Mas eu estou falando de Deus. Oração é relacionamento com Deus. Oração é intimidade com Deus. Oração é a simbiose do Criador com a criatura, mano.
apresente-se a Deus. Paulo está, numa certa medida, incentivando Timóteo a nutrir uma vida de oração. Um relacionamento exaustivo de oração. Olha o que o Salmo de número 95, versículo 2, ele vai dizer: apresentemo-nos ante a sua face, com louvores, celebramo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Olha o que ele está dizendo: apresentemo-nos ante a sua face. Apresentemo-nos ante a sua face, ante a presença de Deus, aleluia. Quando nós estamos em adoração, em oração, nós estamos ante a presença do Senhor. A Bíblia garante que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Quando um crente, quando Lázaro de fato escreveu aquilo ali, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, é verdade, porque ele sabe que no meio da adoração o Senhor ali está. Ele sabe que no meio da oração o Senhor está a ouvir o seu clamor. Glória. Entenda, a sua oração não cai por terra, a sua oração não vai ao vento, a sua oração não é para a parede, a sua oração não é para homens como aquele publicano. Não sou como esse homem. Ele estava exercendo o ofício da oração. Todavia a oração dele não era para Deus, era para o homem. Por isso, quando nós oramos, nós estamos se apresentando a Deus. Aleluia. Então entenda, quando você se conecta, quando você se ajoelha, oh glória, quando você está na igreja, aleluia, quando você está na rua andando, e o Espírito Santo, oh glória, ele move seu espírito, é Deus se relacionando com você, e você com ele, aleluia. Glória, glória, glória. O ministério da oração. Aleluia. Um obreiro aprovado é um homem de oração. Uma obreira aprovada é uma mulher de oração. Que ela ora pelo seu marido, ela ora pela sua casa, ela ora pelo seu filho, ela ora pelo seu bairro, ela ora pelo país, ela ora por enfermidade, pessoas, ela quer que Deus opere, porque ela sabe que Deus é vivo. A oração, o ofício da oração. O mestre ensinou: quando tu orares. Quando ele diz isso, ele está sugestionando que você vai orar. Ele está sugestionando, indicando que há a possibilidade, ou melhor, o fundamento que você vai orar. Tu, quando orares, há um momento de oração. A Bíblia diz que há tempo a todas as coisas. E nós não podemos deixar, ô Luiz, a oração. A oração é falar com Deus. Quem ora tem intimidade com Deus. E quem fala constantemente com Deus, Deus falará com ele. Porque é um relacionamento. Oração é um exercício de resistência. Porque ele passa pelo crivo da perseverança. Os apóstolos disseram: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Só valentes permanecem em oração. Só guerreiros permanecem em oração. Só valentes permanecem de joelho orando a Deus. Só valente como Elias, Daniel, Jeremias, Ezequiel permanecerão orando ao Deus do céu. Ainda que ele não veja, ainda que ele não veja nenhum sinal, mas ele sabe que Deus está ouvindo. Ele sabe que Deus há de atender o seu clamor. Aleluia. Ele subiu, está orando. E ele está orando. Vai chover. O que tu vê? Não vejo nada. Ele está orando. O que tu vê? Não vejo nada. O que tu vê? Não vejo nada. Pela sétima vez, o que você vê? Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão do homem. Aí Elias fala: desce, avisa Acabe que descerá, ó glória, uma abundante chuva, ó glória. Mas ele não saiu dali. O cenário era contrário. O cenário era totalmente adverso. O cenário não parecia que de fato mudaria, mas Elias estava ali, orando de joelho, clamando, intercedendo, até que uma pequena nuvem brotou no céu, e ele falou: é o sinal de Deus. Deus derramará a sua abundante chuva. Oh glória, oh glória. Um exímio homem de oração. Aleluia, Deus. A oração passa pelo crivo da perseverança. Só os valentes permanecem.
Jesus chamou os discípulos ao Getsemane. Estava lá Pedro, Tiago e João. Até o apóstolo João, por um momento, ele esmureceu. E ele olhou para os discípulos dormindo, sonolentos, moribundos. Eles não tinham musculatura. Jesus estava treinando, meu pastor, os seus apóstolos. Pode ver, todo momento Jesus chamava os apóstolos para orar. Por quê? Oração é exercício. Oração é academia espiritual de Deus. Oração é Deus tornando eu e você forte espiritualmente. Oh glória! A oração é academia espiritual de Jeová, amados irmãos. Glória a Deus, aleluia, Pai. Os discípulos não aguentaram porque eles estavam fracos. Ele disse, nem uma hora pudeste falar comigo? Nem uma hora vocês resistiram? Basta. E os discípulos estavam ali, por quê? Mas você vê que depois os discípulos se tornaram homens de oração. A ponto de lá em Atos capítulo 6 eles falaram, nós perseveraremos, porque lá a gente não tinha condição, mas agora nós temos. Lá nós não tínhamos musculatura, mas agora nós temos. Por quê? Porque agora nós temos um poderoso Deus dentro de nós, o Espírito Santo habitando em nós, oh glória! Tanto que depois você vê em Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, Atos capítulo 3, o que acontece? Pedro e João, os que esmoreceram no Getsemane, os que dormiram na vigília, os que cochilaram no culto, agora não, eles estão indo à hora nona, à oração. Por quê? Eles entendem a necessidade, irmãos. Oração é necessidade, oração é vida. Sem oração não há fluxo de vida no crente. Quem não ora está morto, quem ora tem vida, quem ora tem a presença de Deus nele. É oração. Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Quando fala de hora, fala de compromisso. Procura apresentar-te a Deus, compromisso. Que hora que você marcou com a sua noiva, sua esposa? Às 3. Você tem que ser compromissado. Chegar no horário, ou antes do, porque você vai se apresentar. Então oração é um relacionamento com compromisso. Deus é um Deus de aliança. Note, irmãos, olha como é que Abraão era. Olha o que Deus fala de Abraão. Abraão é um obreiro aprovado, porque é um homem de oração. Olha o que Deus diz acerca dele, Márcio. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Ocultarei eu a Abraão o que faço? Qual o contexto do texto? Ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Quem habitava lá? Ló. E a Bíblia diz que Abraão está ante a face de Deus. E Deus chama os seus anjos destruidores. Anjos que decretam juízo, não são anjos maus. Anjos que decretam juízo divino. Como aquele único anjo que matou 185 mil assírios. Deus chama os seus anjos destruidores e fala, eu destruirei Sodoma e Gomorra. O clamor de Sodoma e Gomorra subiu diante de mim, chegou, acabou, findou-se. A medida da iniquidade subiu, passou a medida. Mas ele fala, como eu vou ocultar Abraão que faça glória? Por quê? Porque Abraão está sempre na minha presença. Abraão é meu amigo. Abraão é homem de oração. Oh, glória. Aleluia. Deus falou, não posso ocultar. Eu não posso esconder nada dele. É o que Jesus disse em João 15. Não vos chamareis mais de servo, porque o servo não sabe quem faz o seu Senhor, mas vos chamo de amigo. E amigo é aquele que nutre intimidade, relação, oração. Oração. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. O segredo, os decretos, aquilo que está no coração do Altíssimo. Irmãos, pega Gênesis 18 e depois você lê. Pega Gênesis 18 e depois você lê. É tremendo. Abraão, ele começa a ter meio que um embate com Deus. Destruirá tu o justo com o ímpio? Destruirá tu, Senhor, o justo com o ímpio? Se tiver 50, não destrua, Abraão. Se tiver 30, não destrua. Se tiver 20, não destrua. Se tiver 10, eu não destruo. A Bíblia diz que o Senhor sai, oh glória. Porque ele fala, não vou ficar muito com esse homem não, senão esse homem vai mudar a disposição do meu coração. Ei, a oração, oh glória. Entenda isso, é muito sensível isso que eu estou dizendo. Mas vou dizer pelo Espírito de Deus, a oração não muda Deus, a oração muda a gente. Mas o nosso clamor tem a capacidade de mudar o decreto divino,
diz que ia fazer e não faz. Por quê? Por causa da oração. Aleluia. Glória, Oração. glória. Gênesis 18, 22 diz: então viraram aqueles varões aqui são os anjos, o rosto dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirá tu o justo com o ímpio? Olha aqui, Abraão ficou em pé diante da face do Senhor, ali, em oração, no altar de oração, no lugar secreto, no lugar de intimidade, no recôndito entre ele e Deus, somente ele e Deus e mais ninguém, nem celular, nem televisão, nem marido, nem mulher, nem filho, nem trabalho, nada, só ele e Deus, a oração. Provérbios 8, 17 diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Aleluia. É uma promessa, é uma promessa, que ele diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscarem e me acharão. Ou seja, quem de madrugada acordar buscando a face de Deus, há de encontrar a presença do Altíssimo. Mas pastor, estou orando um dia, 2, 3, não recebi resposta, não senti a presença, a visitação. Deixa eu te falar, permaneça nesse lugar de oração. Aleluia. E você vai encontrar a gloriosa presença de Deus. Ele prometeu, está escrito: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Você pode entender especificamente como a própria madrugada? Sim. Mas ele está falando aqui de você deixar um momento de descanso físico do corpo que precisa de repouso, mas você está tão sedento da presença que você vai acordar cedo, antes do horário de qualquer tipo de compromisso, e você vai se ajoelhar, ou de pé se você não tem condições, mas você falar: Senhor, eu estou aqui, eu estou ante a tua face, Senhor, eu sinto prazer na tua presença. Ah, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Senhor dos exércitos, antes de ti não houve nem tampouco haverá. O Senhor colocou fôlego de vida dentro de mim, por isso, Deus, eu sou um guerreiro na tua presença. Deus, em nome de Jesus, frustra o plano do maligno na minha vida, na minha família, no meu trabalho, onde quer que eu vá, o Senhor vai à frente, Deus. Não me deixe sair daqui sem que o Senhor vá comigo. Oração. Oração. Fala, meu amado. O exemplo de Ezequias é um exemplo de fé. De fé. No meio da crise, do desespero, enfermo, e ele vira para o lado e ele ora a Deus. Se eu não me engano, Isaías 38, é isso? Abre alguém aí. Qual a passagem? Alguém citou? Acho que é Isaías 38. Ezequias, não é isso? Aleluia. Oi? Alguém achou? Pode ler mais alto, por favor. Pode ler. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: meu Deus, vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias. Não, repete de novo esse texto aí, né? Vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai,
ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Meu Deus. Ouvi a tua oração, oh glória, e eu vi a tua lágrima. De repente você não viu Deus, mas Deus te viu. De repente você não sentiu nem a presença de Deus, mas Deus estava ali, oh glória, ouvindo e vendo a sua lágrima correndo no rosto e caindo em terra. Ele estava ali contemplando esse momento. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Continua, meu irmão. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, Oh, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. oh, aleluia. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que tinha andado. Glória a Deus. Olha que texto tremendo que o irmão Almir lembrou e compartilhou conosco, mano. Deus ouviu e viu a oração de Ezequias. Ele já tinha dado o decreto ao profeta, ao homem de Deus. Vá até a casa dele, diz que ele vai morrer. Fala para ele colocar a casa dele em ordem. Deus já tinha decretado, irmão. Se ele ali de fato já entendesse, ok, Deus, aqui é a tua vontade, tu mandou o homem de Deus, ok. Mas ele vai ante a face do Senhor. Ele poderia chamar o profeta de novo. Você vê que ele só ouve o profeta está indo. Ele fala, profeta, volta. Profeta, por favor, intercede a Deus. Entenda isso. Você pode pedir oração ao seu pastor. Você pode pedir oração ao diácono. Você pode pedir oração ao obreiro, à mulher de oração. Mas Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua oração. Aleluia. Ele vira o rosto para a parede e ora a Deus. Glória, glória, glória. Ele poderia falar, profeta Isaías, por favor, clame a Deus novamente, vê se de fato é esse o decreto. Não. Ele falou, eu também tenho acesso. Eu também tenho acesso a essa presença. Fala de oração no Espírito, amado. Oração no Espírito, eu quero falar sobre isso. Quando eu estava fazendo esse esboço, oração no Espírito, só 3 vezes na Bíblia aparece. Só 3 vezes na Bíblia, fundamento doutrinário teológico, para falar sobre oração no Espírito. Efésios, Judas e 1 Coríntios. Fala sobre a oração no Espírito. Quando nós oramos no Espírito, amado, é quando nós estamos submetidos à vontade do Espírito, à direção do Espírito, no trilho do Espírito. Então o crente não pode orar por si. O crente não pode orar pela sua própria vontade. O crente não pode orar de maneira espiritada, sem reverência, não. Ele ora na direção do Espírito Santo, em Espírito. Vamos ler Efésios 18, Efésios 6, 18. Olha o que a Bíblia diz. O texto sagrado diz, Efésios 6, 18 em diante: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Daqui um dos fundamentos de orar antes da pregação, para que o pregador pregue baixo ao poder do Espírito Santo, para que o pregador tenha ousadia no Espírito Santo, para que o pregador pregue debaixo do poder do Espírito Santo. Então um irmão, uma irmã, quando ora, para que Deus use o ministro, para que Deus use o pregador como a testa de um destro escritor, é para que ele pregue baixo ao poder do Espírito Santo. E ele ora como? Na direção do Espírito, no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, oração congregacional, oração por todos os filhos de Deus,
Oração pelos irmãos que estão na Arábia Saudita, na África, em Uganda, no Espírito Santo, na Bahia, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Estados Unidos. Oração por todos os santos. Oração no Espírito. Escute esse texto, 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei no Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Como que eu vou orar com entendimento? Como que eu vou cantar com entendimento? Na direção do Espírito, nos fundamentos doutrinários da palavra, de acordo com a consciência bíblica, com aquilo que o Espírito Santo deu de direção. Quando o Espírito Santo veio, Jesus disse: Ele vos guiará a toda a verdade. Então, João 14 fala sobre isso. Quando o Espírito Santo vem, é para quê? Para que quando você venha a orar, você não ore de si. Porque deixa eu falar, os espíritas oram? Os espíritas oram sim ou não, mano? Eles não fazem oração, não? Muito, talvez até mais do que crente. Tem lá a gíria, tem lá... Já vai falar culto, olha, gente. O negócio começa às 6 da manhã, às 18 horas. Eles estão lá, firme. Tem um centro espírita, quando eu vou trabalhar, está lá escrito, mano, na frente. Na frente. Não entra aqui. Negocinho de... Essa roupa de mulher que tem aquele fiozinho assim, fininho, né? Alçazinha fina. Não entra aqui de bermuda. Não entra aqui de chinelo, no centro espírita. Não entra de bermuda, blusa de alcinha, nem de nada. Ou seja, eles são coerentes. Os budistas oram? Oram, mano. Agora, eles oram no Espírito? Não. Porque só pode orar no Espírito quem tem o Espírito de Deus, amado. A Bíblia diz que até a oração do ímpio é abominável aos olhos do Senhor. Ele pode orar, mas Deus não ouve. Por quê? A Bíblia diz que Deus não ouve pecador. Qual pecador? Pecador não arrependido. Agora, o cristão arrependido, quando ele coloca o joelho no chão, abre um portal no céu, aleluia. Se tiverem 2 de vós concordando em algo, aquilo será concordado no céu, amado. É oração no Espírito, mas com entendimento. Deus, tira essa pedra daqui, Deus. Que idiotice é essa, meu filho? Para que eu vou tirar essa pedra daí? Porque está me incomodando, Jeová. Claro que não. Com fundamento, com entendimento. Judas 1, 20 e 21. Se você for rápido, olhe lá, marque na sua Bíblia, vai colocando oração, oração no Espírito. Quem está com caneta aí? Não trouxe, né? Olha o que a Bíblia diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Como que eu vou edificar sobre a santíssima fé? Ele vai dizer: orando no Espírito Santo. Então, quando ele diz que nós edificamos a vós mesmos, fala de mim, a vossa santíssima fé. Como que eu faço isso? Orando no Espírito. Então, edificando aqui é uma palavra da construção civil. Quando ele diz que eu edifico-me a mim mesmo, a santíssima fé, fazendo isso orando no Espírito, ele está falando que eu estou tendo estrutura. Por que alguém cai? Porque não está orando. É certo, amado, isso. É certo isso. Facilmente ou possivelmente a vida dele relacional com Deus está fragmentada. Porque ele não está edificado. Lembra da passagem de Mateus 7? Desce a chuva, corre o rio, sopra o vento. E ela não cai por quê? Está edificada. E como que eu edifico? Aqui, ó. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aí diz: conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia, perseverança de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Cláusula de propósito, tem um destino. Eu oro, edifico-me, conservo, espero, e ali eu almejo a vida eterna, orando no Espírito. Porque o Espírito dá direção, a gente não sabe, amado. A gente não sabe. Romanos 8, 26, olha o que vai mencionar.
Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como vem. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ou seja, que é Deus. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, o Espírito Santo. Então, orar no Espírito é orar na direção do Espírito, com o auxílio do Espírito Santo, de acordo com a vontade do Espírito Santo. Nós devemos ter essa maturidade. Orar de acordo com a vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo, pedindo o auxílio do Espírito Santo, chamando a presença do Espírito Santo. Irmão, quando nós entendermos isso, esse atributo de Deus, a pessoalidade de Deus, esse Deus pessoal, o nome dele é Deus Emanuel, Deus conosco. Quando nós oramos no Espírito Santo, Espírito Santo me auxilia, Espírito Santo me dá lucidez, Espírito Santo me dê sabedoria, Espírito Santo, eu não sei lidar, a minha carne brada, Espírito Santo me mostra os fundamentos, me mostra os caminhos. Espírito Santo, devemos pedir o Espírito Santo a direção, amado. Devemos orar. Deus quer que oremos. Deus quer que sejamos pessoas de oração. Aleluia. Deus não quer que sejamos pessoas que saibam digitar rápido no WhatsApp. Deus quer que nós sejamos rápidos em clamar o nome dEle. Aleluia. Oração. Oração é dependência. Oração é necessidade. Oração é total e absoluta dependência de Deus. Irmãos, quando você pega o seu carro e você vai dirigir, por que você ora? Se você sabe dirigir. Se você tem habilitação. Por que você ora que você entra no carro? Porque você sabe que você sabe dirigir. Você sabe que você tem as técnicas, os meios, o seu processamento mental já sabe quais são os mecanismos e já está todo automatizado. Mas você sabe quem dá a direção do seu carro não é você, é Deus. Você sabe quem guarda o seu caminho é Deus. É por isso que quando você senta no volante, é por isso que quando você sai de casa, é por isso que quando você vai fazer qualquer outra coisa, você deve chamar Deus para a sua vida. Oração é dependência de Deus. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu já disse isso aqui em certa feita. Depressão é trauma do passado. Estresse é trauma do presente. Ansiedade é trauma do futuro. E quem está trafegando por uma dessas vias é porque não entendeu que Jesus Cristo é o mesmo ontem, passado, o mesmo hoje, presente, e o mesmo eternamente, ó glória, futuro. Então ele tem poder de quebrar a cadeia da depressão. Ele tem poder de quebrar a cadeia do estresse. Ele tem poder de quebrar a cadeia da ansiedade. Como? Por meio da oração. Oração. Ah, eu preciso no psicólogo. Quando você chega lá, o que ele fala? Ele não fala nada, ele fala você. Você paga para ele te ouvir. Ele fica lá e você falando. Uma, duas, três. Várias sessões só para você falar. Irmãos, aqui eu reitero, profissional, ok, é lícito, é permissivo, você pode ir se você quiser, mas você não pode desprezar o médico dos médicos, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que tudo pode. Glória, 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 aleluia, Deus. Oração. Oração é o encontro do pequeno com o grande, do finito com o infinito, do fraco com o forte, da criatura com o Criador. Isso é oração. Aleluia, Deus.
encontro do justo com o injusto é a oração. Sejam todas elas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. É orando e falando: Senhor, eu já te dou graça. Senhor, eu já te exalto porque eu creio na vitória. Senhor, eu vou cantar o hino da vitória porque eu já sei que eu sou mais do que vencedor no Senhor. Eu já sei que o Senhor me dará vitória. Eu não sei a forma, o meio ou quando, mas eu tenho a certeza de que o Senhor me dará a vitória. Oração é relacionamento com Deus, amado. Devemos orar. Devemos orar. Agora, a oração, ela é ensinável e se aprende. Geralmente nós começamos a orar porque nós começamos a frequentar a reunião de oração, nós começamos a perceber como o irmão ora, a irmã ora, e aquilo ali vai formando a nossa cultura de oração, a nossa forma de oração, nossos métodos de oração, porque a oração, ela é ensinável e ela é de maneira que dá para aprender. Porque os discípulos de Jesus perguntaram isso para o mestre. Porque a Bíblia não relata quando e como era, mas João ensinava os seus discípulos a orar. Aí os discípulos de Jesus chegaram para Jesus e falaram: mestre, ensina-nos a orar, como João ensina aos seus discípulos. Olha isso. A referência? Lucas 11, versículo 1 e 2. E aconteceu que, estando ele a orar, olha, num certo lugar separado, momento, estando ele a orar, momento, horário, compromisso, num certo lugar, há um lugar adequado, há um lugar do encontro. Aí ele diz: quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Outro detalhe aqui, amado. Só esse detalhe aqui. Me veio aqui. Eu cheguei aqui na igreja aqui, tinha pouquíssimos irmãos aqui. Eu cheguei, depois chegou o pastor Jorge, Fernando chegou junto comigo, Edgar já estava aqui, pouquíssimos irmãos. Aí eu ajoelhei para orar, depois o pastor Jorge ajoelhou para orar. Ao terminei a oração, saí. Tu está ciente? Quando eu saí e voltei, o pastor Jorge estava orando ainda. O irmão saiu e tocou nele para se despedir, mas ele estava em oração. Aqui os discípulos não interromperam Jesus, porque eles tinham reverência. Eles sabiam que Jesus estava em conexão com o Pai. Aqui, ó, o texto é muito claro. E aconteceu o quê? Estando ele a orar num certo lugar, vírgula. Quando acabou de orar, lhes disse um dos seus discípulos. Ele esperou ele terminar de orar. Se eu não me engano, ele é lá de Ravenhill, ou Billy Graham, um desses dois. Quando ele entra no templo, na igreja, tem um irmão orando. Aí ele entra, e depois ele vai saindo descosta. Está lá o irmão orando, ele termina e sai descosta. O outro vê aquela atitude e espera. Aí pergunta para ele: por que você saiu descosta? Aí olha a palavra dele: não se vira as costas para a realeza. Ele está diante do rei. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Aleluia! Aleluia! E disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E ele vai a oração do Pai Nosso, que é um escopo, não é para ser repetido, é só um fundamento doutrinário de oração. Então nós devemos orar biblicamente, como a Bíblia diz, não como o outro diz, mas como a Bíblia diz que se deve orar. Não é como o irmão ora bem, ó. A oração dele, olha. Irmão, essa irmã, ela ora, hein? Claro que ela ora, e você? Ela ora, você. Agora, a oração é bíblica, a oração é doutrinária, a oração é guiada pelo Espírito
Santo, a oração é fundamentada nas Escrituras, porque se não for, mano, é a oração do publicano. Jejum, dou dízimo de tudo, não sou como esse homem, justificando a si mesmo. Aí Jesus fala, aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. E aquele que a si se humilha é exaltado. Oh, glória. Então nós devemos aprender a orar como convém. Como convém biblicamente. Não como eu acho, mas como a Bíblia nos orienta a orar. Se você for rápido, por favor, abra em Provérbios 28, 9. Abra aí, por favor. Márcio, lê na sua aí, por favor. A sua aqui, James, não é? Lê, por favor. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Meu Deus. Forte sim ou não? Repete de novo. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Olha a versão NVI. Se alguém se recusa a ouvir a lei aqui é a palavra, a Bíblia, fundamento doutrinário, até as suas orações serão detestáveis. Então eu quero orar, mas não quero saber nada da Bíblia não. Eu quero orar, mas eu não sei nada da Bíblia. Eu quero orar, mas não tenho nenhum conteúdo doutrinário. A oração vai ser detestável, abominável, não ouvida, incoerente. Vai pedir, não vai receber. Por quê? Vai pedir mal. Vai pedir para gastar no seu deleite. Tiago disse isso. Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Então nós devemos orar de maneira bíblica. Eu quero pegar aqui alguns modelos de oração de homens de Deus da Bíblia. Olha como é que esses homens oravam. Abre junto comigo Esdras. Esdras, capítulo 9. Ou melhor, para sermos rápidos, eu queria que o irmão que lesse, que nos ajudasse, fosse conciso na leitura. Um abre em Esdras, por favor. Outro vai abrir em Neemias, capítulo 1, Esdras 9, Neemias, capítulo 1. E alguém em Jonas, capítulo 2. E depois eu leio aqui Daniel, capítulo 2, vou ler aqui Daniel 6, Daniel 9, para nós darmos continuidade. Esdras 9, quem abriu? Juliana vai ler Esdras 9. Quem abriu Neemias, capítulo 1, quem pode ler? Quem? Amém. E quem vai abrir Jonas? Amém. Por favor, Juliana. A partir do 3. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus, do Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativos. Só um momento, tu viu Provérbios? O que falou? Aquele que se recusa a ouvir a lei, até essa oração é? Aí Esdras ouviu algo, e esse algo deixou Esdras aflito, atônito, assustado, aturdido, a ponto dele rasgar a veste, arrancar cabelo da barba. Ficou de maneira desesperadora, cabelos da cabeça, rasga o manto. Aí ele vai dizer, ó, então se ajuntaram a mim todos que tremiam das palavras do Deus de Israel. Opa, a lei chegou, a palavra, continua. Por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre as nossas cabeças, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Amém. Percebeu, amado, a oração dele?
O quebrantamento, primeiro quebrantamento, reconhecimento de pecado. O pecado foi coletivo, mas ele traz para o cunho pessoal, ele ora pelos demais. Ele se ajoelha, humilhação, se quebranta. Meu Deus, Pai nosso, olha, estou confuso, envergonhado, para levantar a Ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Olha o quebrantamento. Certa feita um irmão aqui me perguntou, que não se encontra mais conosco, ele me perguntou: pastor, é obrigatório orar de joelho? Eu falei: irmão, na fé, meu irmão, nada é obrigado, tudo é voluntário. Mas o dobrar do joelho fala o dobrar do teu coração. Então, quem dobra o joelho, possivelmente o coração dele já está dobrado diante de Deus. Então, quem tem condição se ajoelha, quem não tem, dobra o coração, Deus está vendo. Mas aqui, Esdras, ele me pus de joelho, rendido, entregue, humilhado diante de Deus. Glória! E Deus ouve, amado. Aleluia, Deus. Neemias capítulo 1, a partir do 3. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido esse relato, assentei-me, chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Desabafei: ó Senhor, Deus dos céus. Peraí, como é que está a tradução aí? Desabafei? Bem comum, né? Desabafei, pus para fora. Continua. E desabafei: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras dessa oração, que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os meus pecados, e os pecados que nós, israelitas, em geral, temos cometido contra a tua pessoa. Mas Neemias, como é que é? Confessa o meu? Mas não é profeta? Não é santo? Mas ele falou: confesso o meu pecado também, Senhor. Não é só o meu povo, não. Não é só o teu povo, não. Eu também. Continua, mano. É o 7. De fato, eu e meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti. E não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Amém. Note que chegou o conhecimento de Neemias uma situação. E não há situação demais para a gente orar, mano? Sim ou não? Muita, mano. Né, Lila? Quando não é nossa, é dos outros, mano. Pastor, estou bem. Ore porque você está bem, porque isso daí não dura muito tempo, não. Desculpe dessa notícia. Ore se está bem. Está bem? Glória a Deus. Senhor, quando ficar ruim, me sustenta. Senhor, me faz forte no momento da fraqueza. Não é? Me faz forte. Estou bem, glória a Deus. Mas geralmente isso não dura muito tempo na vida do crente. É estreito o negócio. Então, irmãos, motivo é o que não falta para nós orarmos. Eu costumo dizer para a Luana, quando a rapaziada do sistema chega lá na esquina, eu falo: a gente parou de orar, rapaz. Caramba, Jesus. Aí quando o menino está lá, eu saio, tomo banho, tomo café, não sei o que. Quando eu entro no quarto, está lá a minha irmã de joelho, eu falo: obrigado, Deus, por eles aí. Porque é só assim às vezes, amado. Só quando vem a crise que nos leva aos joelhos. Mas quando a crise vier, note que todos eles oram com fundamento. Deus grande, terrível, que guarda a beneficência, o conserto.
acerca da tua palavra, que ordenaste a teus profetas, a Moisés. Olha, embasamento. Fala, meu irmão. Em Atos 4, 24, também deu um episódio aqui falando de oração muito bom também. Cita aí, meu irmão. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram a gente, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se fugiram da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, e se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. E enquanto estendeu a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se um lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Lembra do texto de Paulo? Ore com toda oração e súplica no Espírito Santo para que me dê ousadia no abrir da minha boca, para que eu possa falar como me convém, porque sou embaixador em cadeias. A oração. Mas tu viu quanto tempo eles estão orando? Isso ali foi resumido, amado, para ficar posto na palavra. Tu acha que foi só aquilo dali? Aí, ó. Vocês lembraram de uma vez que colocaram uma boca de fumo na porta da minha mãe. E ela falou assim: isso não vai ficar aqui não, vou orar a Deus agora. Ficou uma semana. Eles não aguentaram. Ô meu filho, tudo bom? Amado Senhor. Não aguentaram. Saíram. Oração, amado. Oração. Jonas. Jonas capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Aleluia. Até aqui, amado. E olha isso aqui, amado. Ele já está orando. Ele está orando. Mas aonde que ele está orando? Agora um detalhezinho aqui rapidinho. Nota de rodapé. Ele está no ventre ou está no estômago? Ah? Não. Ele está no ventre. Porque se ele fosse para o estômago, ele era morto. No ventre ele estava sendo gerado um profeta novo. Aleluia. Ele entrou ali, um profeta, mas lá dentro foi gerado um outro profeta. Um profeta obediente. Por isso que ele está no ventre, não está no estômago. Daniel capítulo 2. Contexto do texto: o rei tem um sonho e não se lembra do sonho. Ele chama os seus sábios e ele quer que os sábios falem do sonho que ele não se lembra e dê a interpretação. E ele fala: quem não souber vai morrer. Olha, o rei, ele sonha, não se lembra e fala: me fala o sonho que eu esqueci. Hã? Me fala o sonho que eu esqueci, eu quero que você interprete para mim ainda. Mas rei, como é que eu vou saber? Se você não saber, você vai morrer.
Aí olha Daniel 2,16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. De quê? De ir na praça comer pipoca? De tomar um açaí? De ir no videogame? Companheiro de joelho, amado. Para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não passassem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, ó glória, numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: bendito, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios, ciências inteligentes. Ele revela o profundo escondido. Ele conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Ele foi orar. E ele fala: Ananias, Misael, Azarias, precisamos orar por isso, senão morreremos. Há um decreto do rei. Ele falou que ele sonhou algo e não se lembra. E nós precisamos saber o que ele sonhou e não se lembra. E ainda dá interpretação. Quando ele coloca o joelho na terra, Deus abre a janela no céu e fala: o segredo é isso aqui, meu servo. Posso eu esconder alguma coisa? Alguém que busca a minha face? E ele, ó. Daniel 6. Por quê? Porque Daniel é um homem de oração. Irmão, quem ora tem inimigo. Pode ter certeza também, é certo. Daniel orava 3 vezes por dia. Ele falou: como é que eu vou pegar esse camarada? Esse camarada é santo. Esse camarada é reto, coerente, justo. Já sei. Vou fazer um decreto que quebre a lei do Deus dele, mediante o decreto do rei. Mas Daniel deixou de orar? Não. Ele continua. Daniel 6,10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto 4 janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, eu oro na bonança, mas também oro na crise. O diabo criou uma situação para me impedir de orar, mas isso não vai deixar, eu vou continuar orando. Eu orava com saúde, eu oro também com enfermidade. Eu oro com dinheiro, mas também oro sem dinheiro. Eu oro empregado, mas também oro desempregado. Porque Deus, Ele quer que eu ore perante a sua face. Glória a Deus, aleluia. Como também costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Olha isso aqui, irmão. Olha isso aqui. Ele falou: não vou deixar de orar por causa disso. Não vou deixar. E ele permaneceu. Irmão, pega esses textos que eu estou falando, desses homens de Deus aqui, medite, memorize, pegue esses fundamentos, aplique na sua vida de oração, ore semelhante a esses homens aqui, amado. Daniel 9, Daniel 9:3, preciso correr porque o tempo está passando. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e rogos e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto da misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos de teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, aos profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça e a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto, aos de longe. Olha que profundidade de oração, gente. Aos de perto, aos de longe, e em todas as terras por onde tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti, ou seja, cometeram crime, transgrediram. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Olha
Olha os atributos que ele vai aplicando a Deus. Pertence à misericórdia, perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Então note, amado, que é um homem quebrantado, um homem que tem disciplinas espirituais regulares, sempre jejum, sempre oração, sempre quebrantamento, humilhação, e é um homem profundo nas escrituras, profundo. A oração dele é totalmente embasada nas escrituras. Ele estava orando e recebeu o que? As 70 semanas. Recebeu o que? O Apocalipse do Antigo Testamento. Por quê? Estava orando. 21 dias orando, mas ele estava lá. A oração também ela passa pelo crivo do tempo. Há um tempo. Daniel 10:2. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava, não comi. Nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Aí ele recebeu o quê? As 70 semanas de Daniel foram reveladas. Mas como? Um homem consagrado. Um homem que estava ali quebrantado, sensível aos fundamentos espirituais. Jejum, amado. Aplique jejum. Volte a jejuar. Volte a clamar a Deus. Volte a buscar o Senhor pelas madrugadas. E outro fundamento. A oração deve ser fundamentada na vontade de Deus e não na nossa, amado. Na vontade de Deus e não na nossa. Jesus ensinou, Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu, e seja feita a tua, tanto na terra como... Então a nossa oração ela deve ser fundamentada na vontade de Deus, amado. E não na nossa. O profeta Isaías mencionou em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, amado, Ele nos ouve, Ele atende. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Agora, isso é o que eu tenho que dizer. Ainda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não significa que Ele vai nos isentar de um processo de crise. Jonas caiu aonde? No ventre do peixe. Para depois virar profeta lá em Nínive. Passou a crise, mas orou. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram aonde? Na fornalha. E Deus foi lá na fornalha. Caiu na cova. Deus também estava lá na cova. Passa pelo processo. Tem um texto que eu memorizo, e eu sempre guardo ele acerca de oração, que é 1 João 5, 14 e 15. Fala. Exatamente. No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, foi por não negar o nome de Deus. São duas situações diferentes. Aí você vê, tanto um quanto o outro. Um passou pelo crivo, o teste, foi fiel a Deus. E o outro desobedecendo a Deus. Aí você vê também a misericórdia de Deus também, irmão. Profeta desobediente, irmão. Deus ainda com misericórdia deixou ele no ventre, poder, mano. Deixa ele receber a sonda cárstica do estômago da baleia lá nele. Não. O suco gástrico da baleia lá dissolvendo, João. Não, vai ficar no ventre, irmão. Quando fosse uma baleia, um peixezinho de Jeová. Entendeu? Deus é bom, mano. Deus é bom. 1 João 5,14, olha o que ele diz. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos.
Então, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Engraçado que no texto fala, ele nos ouve. Não diz que atende. Ele ouve. Atender é um outro processo. O profeta é Balaão. Oi? O profeta é Balaão. Não é? Mas não atendeu. E ainda mudou em nossas palavras. Estou tentando amaldiçoar, mas Deus mudava. Irmãos, entrando aqui no final, a oração, ela passa pelo crivo do tempo. Daniel orou 21 dias, jejuando, se quebrantando e se humilhando. Deus enviou o anjo, ele viu o anjo entregou, falou da guerra espiritual que há. Então há uma guerra espiritual quando nós se colocamos de joelho, quando nós intercedemos por alguém. É o rei Ezequias também que ora, né? E Deus envia o anjo e mata 185 mil assírios. É ele também, não é isso? E ele apresenta a carta. Senaqueribe, ele apresenta a carta dele. Irmão, sabe o que é isso aqui? É tipo assim, recebi o diagnóstico. Eu vou para o meu quarto. Senhor, está aqui. Está aqui. Segundo a medicina, eu estou com essa enfermidade aqui, Senhor. Mas o meu corpo foi o Senhor que formou. Glória! E segundo a tua palavra, diz que bendito é o ventre. Glória! E eu sou fruto da sua bondade. Por isso, então, em mim cumpre o teu querer, Senhor. Então, opera poderosamente sobre a minha vida. Glória, glória! Irmão, é guerra, mano. É guerra. Deus enviou um anjo para atender a oração daquele homem. Agora, amados, e como pastor, eu tenho que lhe dizer, a oração passa pelo crivo do tempo. A oração passa pelo crivo de que Deus ouve. E ela passa pelo processo de que Deus atende. Deus ouve, como o diácono Amorei falou. Balaão orou, Deus ouviu, atendeu, não atendeu. Sadraque, Mesaque e Abednego oraram, estavam lá na fornalha, por obediência e amor ao Senhor. Deus, no meio do fogo, foi lá e livrou. Jonas, por desobediência, caiu lá, orou a Deus. Deus atendeu o clamor do profeta, arrependido, porque ele entendia que estava em desobediência. Agora a Bíblia fala que alguns oraram a Deus, e ainda que eram fiéis, o Senhor não atendeu, porque o Senhor preveu para eles algo melhor. E aqui eu deixo essa palavra. Nem tudo que nós clamarmos a Deus, ou algumas coisas que nós orarmos a Deus, de repente aqui nessa terra, nós não seremos atendidos. Isso é bíblico. Às vezes nós estamos pedindo algo lícito, e tudo Deus pode, mas Deus sabe que às vezes é melhor você permanecer com essa situação até o final da sua vida, do que mudar isso. Porque Ele sabe que tem algo melhor para você. Aleluia. E a gente não sabe. Porque o caminho dele é mais alto que o nosso caminho. Glória a Deus. O pensamento dele é mais alto que o nosso pensamento. Orou, jejuou, se humilhou, Deus atendeu? Era uma criança. Deus não atendeu. Bem lembrado, Vitor. Hein, pastor? Oi? Lembrando de Abraão, que ele sempre quis ter o filho dele. E o Senhor só permitiu depois que ele tivesse aquela idade toda. Depois de anos. E também lembrando que as coisas que Deus quer para a gente é no tempo dele. É no tempo dele, não no nosso. Tanto que Abraão, bem lembrado, e Abraão permaneceu crendo. Mas Sara, quando Deus fala, o que ela faz? Ela ri. Interessante que o nome Isaac é sorriso em Abraão. Mas Abraão, antes de... ele cria, mas então, como demorou, ele falou assim, não, abençoe meu servo para ser, deixar tudo. Não, vai ser do seu Ele já estava tutibiando. O crivo do tempo, amado, é uma linha muito tênue para o cristão. Por isso que a oração, ela passa pelo crivo da perseverança. É necessário permanecer. Pastor, Oi? nesse caso também de Daniel, quando ele foi colocado lá na cova, a Bíblia fala que o rei, ele voltou para o palácio deles e passou a noite toda jejuando. Jejuando. Para que Deus livrasse da prisão. O rei.
babilônico. Deixa eu ler aqui esse texto aqui para nós terminarmos. Hebreus 11:36 diz assim, em diante: e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha isso aqui. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, o texto diz, não alcançaram a promessa. O texto revela o porquê. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Oi? Depois de Moisés, foi toda a terra prometida, mas foi um lugar muito melhor. Foi para um lugar melhor. Agora, imagina. Deus chama ele para o monte, se não me engano, Monte Horebe, é isso? Chama ele para o particular. De lá ele viu a terra. A Monte Nebo, Nebo. Ele viu a terra. Aí Deus fala, tu não vai entrar. Imagina, Santo. Hein? Deus botou. Esse outro fala, pô, você me chamou desde lá, mandou tirar a sandália, fez um monte de coisa, agora tu não vai deixar eu entrar. Você vê que Moisés não falou isso. Deus pega e toma Moisés e fala, Moisés, tu não vai entrar lá, mas aqui tu vai, meu céu. Glória! Vem pra cá, meu santo. Vem pra cá. Glória! O crente de hoje fala assim. Questionaria. Paciência, perseverança são os dois pilares da oração. É santo, Senhor. Junto deles a fé. Perseverança, paciência e fé. Fala, meu pastor. Aqui a gente vê em Atos, no capítulo 10, quando fala do centurião Cornélio, a palavra fala que a fala dele, que é 12, temente a Deus. Tá dando para ouvir o que está falando aí? Não? Atos 10, Cornélio. Se quiser sentar aqui, meu pastor, fica à vontade. Não, porque eu estava aqui lendo, estava vendo aqui, falando de perseverança, porque aqui fala de Cornélio, que é um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e de contínuo ele orava a Deus. A ponto de um anjo chegar até ele e dizer para ele, as tuas orações e as tuas memórias têm subido, aleluia, para a memória diante de Deus. Olha que tremendo. A perseverança dele orando, De contínuo. quer dizer, é a cada dia. O que falta muitas das vezes em nós é essa perseverança. Perseverança. Esse processo contínuo. A gente ora hoje por uma situação, mas daqui a pouco tempo a gente esquece. E aquilo vai passando, e a gente não ora mais. E muitas das vezes se frustra com isso, achando que Deus não ouviu, que Deus não está atendendo às nossas orações. Sim. Mas precisa em nós essa continuidade. É. Assim como Pedro também, eu orava aqui no terraço, meio-dia, orando. Orando. A oração de Pedro. Amém, amados? Salmo 17:1 diz, ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Aqui ele fala de como ter orações respondidas. Ou seja, um coração puro, uma vida santa, um coração reto, sincero. O que Deus ouvia as orações de Cornélio? Cornélio era claro, sincero, temente a Deus. Esse salmo é muito tremendo, Salmo 17:1. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não é feito com lábios enganosos. Então, amado, oração respondida, vida santa. Oração respondida, não tenha mentira nos seus lábios, tenha a verdade. Deus é um Deus de verdade. Hebreus 12:12 em diante diz assim, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes
seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Olha só, ainda que com lágrima buscou. Ele vendeu, se arrependeu, orou, foi buscar, com lágrima. Deus, ó, não vou atender. Seu coração não está reto. Então, a oração, amado, não deu devido valor àquilo que foi lhe entregue. Então, a oração, amado, é um relacionamento com Deus. Para isso, santidade ao Senhor, temor a Deus, fé, paciência, perseverança e mais, relacionamento de paz com os homens. Nenhuma raiz de amargura brote, ninguém te prive da graça. Jesus, ele disse assim em Mateus 5:23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra ele. Olha o que o texto diz. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra ele não, é ele contra ti. Aí ele fala, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui coloca o quê? Oração. 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 Então fala de um relacionamento pacífico entre os irmãos, os homens. Romanos 12:18 fala, se for possível, quando estiver com vós, em vós, tende paz com todos os homens. Por isso, amado, coração puro, reto, sincero diante de Deus. Salmo 37:23 diz, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O Senhor quer que a gente ore. Quer. Ele é onisciente? É. Mas Ele quer que nós venhamos nutrir um relacionamento com o Senhor. Salmo 34:17 diz, os justos clamam e o Senhor os ouve e o livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livrará de todas. Fique de pé comigo em nome de Jesus Cristo. O profeta mencionou Isaías 65:24. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Salmo 66:17. A ele clamei com a minha boca, e a ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Ele falou, se eu atender a iniquidade do meu coração, Deus não me ouvirá. Então, amado, quando o pecado consciente vier, rejeite. Porque se nós atendermos a iniquidade na hora que nós orarmos, Deus rejeita. Lembra da palavra de Pedro que ele fala? Que se a gente não saber conviver com a mulher dando honra como vaso mais frágil, o que ele diz? Hã? As suas orações não são atendidas. Note como é que a oração é importante. Deus se preocupa com a vida relacional da família, do marido, da esposa. Ele fala, se tiver litígio e você quiser orar, eu não vou te atender. Resolve isso. Depois você vem a mim. Aí eu te aceito. Que nós possamos, amados, chegar diante de Deus com confiança ao trono da graça, para que possamos achar e alcançar misericórdia em tempo oportuno. Timóteo fala para que nós levantamos mãos santas e oremos a Deus em todo lugar. Ou seja, Deus quer que a gente ore em todo lugar e em todo tempo. E Ele está querendo ouvir a sua voz, a minha voz, a nossa voz. Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus Cristo.
amado e santo, uma vez mais, Senhor, diante do Senhor em oração, ante a tua face, Santo Deus. Como disse Neemias, Deus grande e terrível, que guarda a beneficência e o conserto daqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Sabemos, ó Deus, que contra ti pecamos, ó Deus, e por isso que a nós pertence a confusão de rosto. Prevaricamos, ó Deus, esse ofício tão precioso que é a oração. Precisa haver em nós, ó Deus, a mesma perseverança de Cornélio, que de contínuo orava ao Senhor. Coloca, ó Deus, em nosso coração esse desejo, Senhor, precioso de nutrir relação com o Senhor, por meio da oração, por meio da súplica. Por isso, Deus Santo, que o nosso coração possa ser quebrantado diante do Senhor, que haja temor em nosso coração e nossa alma. Senhor, que a gente não venha simplesmente rasgar as nossas vestes, mas venhamos rasgar o nosso coração diante do Senhor. Por isso, Deus Santo, enxergue em nós, Senhor, verdade, transparência, sinceridade. Haja de misericórdia, Deus, com a tua igreja, com o teu povo, que clama ao Senhor, que tudo pode. Perdoa, Deus, os nossos pecados. E tenha misericórdia, Deus, daqueles que estão aflitos, enfermos, acamados, enlutados, os prostrados. Como, ó Deus, Neemias entendeu, Deus, que aqueles que estavam cativos, Senhor, estavam em desprezo. Por isso, Deus Santo, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que estão em aflição nessa hora, cativo na droga, na bebida, Deus, na mentira, no pecado. Em nome de Jesus Cristo, tu és poderoso para quebrar as cadeias e grilhões, Deus, em nome de Jesus Cristo. Por isso, Deus Santo, atenda a nossa oração e perdoa os nossos pecados, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, entender a preciosidade desse glorioso ofício, que é viver uma vida plena de oração ao Senhor. Um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que toca, um Deus que sabe de todas as coisas. Obrigado, Deus, por essa noite abençoada. Guarda, Senhor, os teus filhos e meus irmãos. Nos dê uma noite maravilhosa de paz, de intimidade, de crescimento. Leva-nos, ó Deus, a viver uma vida gloriosa contigo de oração. Experiências como Daniel teve, Neemias teve, como Jonas teve, como Sadraque, Mesaque, Abednego teve, ó Deus, como Cornélio teve, como esses homens tiveram, como Pedro teve, Deus. E todas essas experiências foram dadas porque eles oravam ao Senhor. Que possamos viver essa vida de oração, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Que o Senhor assim nos abençoe. A irmã Rosita, graças a Deus, ela se encontra em casa, operou, está maravilhosamente bem. Fiquei muito feliz em vê-la ontem e vê-la como ela está, né? Então, assim, louvado seja Deus pela vida da nossa irmã Rosita. A mãe do Henrique também está em casa, graças a Deus. Então, louvado seja Deus. Que possamos viver em oração, amado. Deus ouve as nossas orações. Em nome de Jesus. Perdoe o horário. Amém? Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê e que recebe, se você não desse, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Se o Senhor é por nós, Quem será contra nós? e operando o nosso Deus, Quem impedirá? primeiro que operou, ninguém pode pedir, todos a paz do Senhor. Deus abençoe, uma noite maravilhosa, em nome de Jesus.